Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá então, para a leitura do capítulo 6 do livro Subindo no Shemitah. Penúltimo capítulo, hein? Estamos terminando. Glória a Deus, né? E o título é Jeremias, o profeta do Shemitah. Na palavra de Deus, dificilmente encontraremos um profeta que falou tanto sobre o período de Shemitah quanto Jeremias. Observamos que, além de profeta, Jeremias conhecia muito sobre o princípio do Shemitah. O nome Jeremias significa aquele a quem Javé designou. Ao avaliarmos o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 9 e 10, entendemos para o que Jeremias foi designado. Diz assim: E estendeu o Senhor sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. O texto nos mostra que Jeremias foi designado para estabelecer quem subiria e quem desceria nos ciclos de Deus em sua época. Por esse motivo, mesmo sendo de família sacerdotal, o Senhor derramou sobre Jeremias o entendimento sobre ciclos e a autoridade para liberar palavras proféticas sobre as nações. O objetivo do Senhor com a vida de Jeremias era alertar o seu povo sobre as transições, ciclos, de forma a chamar a nação de Israel para um concerto. Mas qual era o teor de suas profecias? Que mensagem de esperança ele queria trazer ao povo de Deus? Quando a gente vai ler aqui, Jeremias 25, capítulo 25, do versículo 1 ao 11. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. Mas nós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objetos de espanto e de assobio, e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei. Essas nações servirão ao rei da Babilônia, 70 anos. Isso, até aqui. E ele continua aqui, As profecias de Jeremias falavam sobre o pecado do povo, mas principalmente apontavam o desrespeito e a desobediência da nação de Israel ao período de descanso.
Isso pode ser visto na profecia que determina o período em que a nação de Israel permaneceria escrava na Babilônia. Jeremias 25, 11 e 12 diz assim, né? E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando as suas iniquidades e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. O povo de Deus permaneceu escravo na Babilônia por aproximadamente 70 anos, conforme os anos de Shemitah que foram quebrados. Eles ficariam escravos por causa da desobediência. Jeremias não profetizou apenas sobre o que aconteceria com o povo de Judá, mas foi chamado por Deus para proclamar palavras proféticas sobre diversos outros povos. Essa característica do ministério de Jeremias pode ser percebida desde quando o Senhor o chamou no capítulo 1, versículo 10. Ponha-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Como Jeremias recebeu a revelação sobre os ciclos de Deus, suas profecias alertavam diversos reis, autoridades e nações sobre quem subiria e quem desceria em cada ciclo. Por diversas vezes, Jeremias tentou alertar o povo e os reis sobre a necessidade de arrependimento. Jeremias entendia que o coração da nação de Israel precisava voltar-se a Deus, a fim de que a sentença pela ausência de descanso fosse anulada e a maldição se tornasse em bênção. Destacamos dois dos inúmeros textos do livro de Jeremias para mostrar o chamado do Senhor ao arrependimento. Jeremias capítulo 4, versículo 1, que diz: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Jeremias 26, 13. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Um aspecto interessante em Jerusalém, ou melhor, um aspecto interessante em Jeremias, no capítulo 4, versículo 1, é a solicitação do Senhor em retirar as abominações. Seguindo a linha de raciocínio de que o descanso não é apenas físico, entendemos que o descanso também é um momento para retirarmos as abominações de nossas vidas. Tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor precisa ser removido. Como iremos discernir o que é contrário à voz do Senhor? Precisamos passar tempo em sua presença, meditando em sua palavra, jejuando, buscando a sua face e descansando nele. O texto de Jeremias, capítulo 26, versículo 13, nos mostra a misericórdia do Senhor. Ele levanta profetas para alertar o seu povo. O problema é que muitas vezes estamos tão cheios de nós mesmos, tão ocupados com nossos próprios problemas, que não damos ouvido à voz de Deus. Foi exatamente isso que ocorreu com a nação de Israel. O orgulho prevaleceu, conforme Jeremias capítulo 6, versículo 16. A voz do Senhor foi rejeitada, não houve arrependimento e o povo foi levado cativo. Note a utilização do termo descanso nesse texto. Em Jeremias 6,16 diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E achareis descanso com as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Observamos também no texto de Jeremias 25, versículo 3, a longanimidade do Senhor e a dureza de coração de Israel. Durante 23 anos, o povo de Deus foi alertado, porém foram rebeldes e desobedientes à voz do Senhor. Jeremias 25, 3 diz assim: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Vejamos ainda, em outro texto, Jeremias capítulo 6, versículos 15, que Jeremias entendia sobre os ciclos de Deus e como ele alertou a nação de Israel por meio de suas profecias.
Destacamos 4 expressões fortemente vinculadas ao Shemitah nesse versículo. Perceba como o Senhor chamou a nação de Israel para retirar do seu meio a abominação. Deus os alertou que, caso não houvesse arrependimento, envergonhar-se, eles cairiam. O Senhor também falou sobre um tempo, ciclo, em que eles seriam visitados com juízo. Então, em Jeremias capítulo 6, versículo 15, diz assim: Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu vos visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Incluímos a seguir um outro versículo do livro de Jeremias, para enfatizarmos os conceitos sobre o Shemitah estudados até aqui. Observe na citação a aparição do termo cinza, estudado no capítulo 2. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza. Pranteia como por filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Conforme verificamos na palavra, a nação de Israel não se arrependeu. Chamamos a atenção para o fato de que a queda da nação de Israel não foi de qualquer forma, pois as 3 áreas de operação do Shemitah foram atingidas. Podemos ver os juízos de Deus chegando como ondas sobre Israel, diferentemente do que muitas vezes pensamos. A invasão de Israel não ocorreu de uma única vez. 3 foram as investidas da Babilônia sobre Israel. Em cada um desses 3 ataques, uma área diferente da nação de Israel foi atingida. Avaliando de forma mais profunda, verificamos que as áreas afetadas foram exatamente governo, finanças e espiritualidade, conforme o posicionamento das tribos na porta do tabernáculo. Governo. Primeira invasão babilônica, em 606 a.C. Nessa primeira investida da Babilônia, foram levados reféns o rei de Judá e os jovens da alta classe social judaica, incluindo Daniel, conforme Daniel capítulo 1, do versículo 1 ao 4. O fato ocorreu no 3º ano do reinado de Jeoiaquim, em 606 a.C. Podemos concluir com esse texto que a autoridade e o governo estavam sendo removidos do povo de Deus. E Daniel, capítulo 1, do 1 ao 4, diz o seguinte: No entanto, 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Antes de descermos totalmente no Shemitah, começamos a perder a nossa autoridade. Quando não aprendemos a descansar no Senhor, somos destituídos de poder para governar as áreas das nossas vidas. Assim como Israel não foi totalmente destruída nesse primeiro momento, muitas vezes não caímos em todas as áreas simultaneamente. Quando perdemos o controle familiar, por exemplo, não temos autoridade sobre nossos filhos. De igual forma, sem autoridade na área financeira, nossas finanças nos dominam, em vez de termos domínio sobre nossos recursos. Todas as áreas nas quais agíamos com autoridade em um momento, ciclo, no período seguinte, podemos estar sem controle. Então vamos lá, finanças agora,
que se refere à segunda invasão babilônica, que ocorreu em 597 a.C. Diz assim: depois da primeira invasão babilônica, analisando o texto de 2 Reis, capítulo 24, do versículo 11 ao 14, percebemos agora que outras autoridades são levadas cativas, as quais são relacionadas à vida financeira do povo de Deus. O fato ocorreu no 8º ano do reinado de Nabucodonosor, em 597 a.C. Destacamos os oficiais, servos, artífices e ferreiros que foram levados cativos nessa investida da Babilônia e não haviam sido mencionados na primeira invasão. Essa classe social está diretamente relacionada à força de trabalho ou área financeira. Conforme o texto, notamos também que todos os tesouros da casa do Senhor e da casa do rei foram levados na segunda invasão. Aqui vemos o enfraquecimento das finanças, devido à ausência de confiança do Senhor. Quando o povo deixa de descansar no Senhor, as finanças começam a ser afetadas. A retirada dos tesouros do templo tem um significado muito forte para o povo de Deus. Em vez de estarem dizimando e ofertando na casa do Senhor, os recursos estavam sendo retirados do templo. Além disso, ao serem levados como escravos, estavam impossibilitados de exercerem suas profissões e de serem financeiramente retribuídos por isso. Segundo Reis 24, do 11 ao 14, diz o seguinte: Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei de Babilônia o tomou preso no ano 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E partiu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. Transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes, e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre na terra. E aí depois a vida espiritual, né? Que está relacionada à terceira invasão babilônica, que ocorreu em 586 a.C. Na terceira invasão babilônica, o templo é destruído. Isso ocorreu no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, ou seja, em 586 a.C., em um ano de Shemitah. O fato denota a queda da vida espiritual do povo de Deus. Note que a última área a ser destruída foi a espiritual. A longanimidade e misericórdia do Senhor podem ser vistas também nesse fato, uma vez que, se houvesse arrependimento e busca a face do Senhor, a nação poderia ser restaurada. Segundo a Reis 25, no versículo 8 e 9, diz assim: E no 5º mês, do 7º dia do mês, esse era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. O templo representava a ligação do povo com o Criador, certeza do perdão, respostas de oração e presença do Espírito Santo. Sem o templo não poderiam haver sacrifícios pelos pecados. Sem o templo, a nação perdia o referencial de busca ao Senhor e o sacerdote não poderia exercer o seu ofício. Enquanto o templo estava de pé, ainda havia esperança para o povo de Deus. Assim ocorre conosco quando não entendemos os ciclos. Descemos passo a passo nessas 3 áreas, sendo a última a espiritual. O Senhor anseia por um arrependimento genuíno, para que todas as demais áreas possam ser restauradas. Nessa terceira invasão, ou área afetada, identificamos o nível de maior destruição. Quando um povo, por não escutar os chamados de arrependimento de Deus, enfrenta o silêncio e o juízo do céu. Nossa comunhão com o Pai começa a ser afetada. A alegria de estar na casa do Senhor vai embora. O servir a Deus se torna um fardo difícil de carregar. Notamos, por fim, a estreita relação entre o juízo de Deus
inobservância ao descanso, por meio dos textos de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 17 ao 21, o qual também relata a destruição do templo. E diz assim: Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todas entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até os 70 anos se cumpriram. Observamos nesse capítulo que a Babilônia investiu 3 vezes contra Israel. Em cada um desses 3 ataques, uma área diferente da nação de Israel foi atingida. Relacionamos ainda os ataques às áreas afetadas, sendo essa governo, finança e espiritualidade, em conformidade com o posicionamento das tribos na porta do tabernáculo. Assim também ocorre conosco quando não entendemos os ciclos de Deus. Por isso, o Senhor anseia por um arrependimento genuíno para que todas as áreas possam ser restauradas. Amém, família? Glória a Deus, viu? Então amanhã a gente finaliza aí com a leitura do capítulo 7. Deus abençoe a todos.